Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência, o governo federal cedeu nas negociações com o Congresso para regularização de dívidas de empresas com o fisco. Entregas de fertilizantes ao consumidor final no Brasil caíram 16%. E no intervalo de menos de 2 meses, o setor de proteína animal se viu no centro de 2 grandes investigações da Polícia Federal. Cai exportação de carne bovina na primeira semana de maio. Carolina Chaveiro da Silva vai falar sobre hidratação agora na época da seca. E você vai conhecer as plantas medicinais que combatem processos alérgicos. O agronegócio está começando. Em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência, o governo federal cedeu nas negociações com o Congresso Nacional e concordou em permitir descontos de multas e juros no novo programa criado para regularização de dívidas de empresas com o fisco. Batizado como Programa de Regularização Tributária, PRT, e popularmente conhecido como Novo Refis, o novo plano começou a ser discutido depois que o Congresso Nacional alterou proposta original do governo, incluindo vários benefícios para devedores. A equipe econômica é contrária aos descontos e trabalha para reduzir ao mínimo a perda de arrecadação nas negociações. No limite, aceita descontos de até 25% nas multas e 25% nos juros, sob determinadas condições de pagamento da dívida. As discussões estavam em andamento. A expectativa de arrecadação com o novo refis, que era de aproximadamente 8 bilhões de reais com a proposta original do governo, passou para cerca de 1 bilhão a mais no novo plano. A versão proposta pela comissão especial criada pelo Congresso para examinar a proposta original do governo provocaria uma perda de arrecadação de 23 bilhões de reais. Com dificuldade para fechar as contas do governo em meio à lenta recuperação da economia, a equipe econômica pressionou o presidente Michel Temer a mudar o plano. As entregas de fertilizantes ao consumidor final no Brasil caíram 16% no mês de abril, ante o mesmo mês do ano passado, para 1.380.000 toneladas. E segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, que foi divulgada agora na semana passada, as importações de fertilizantes intermediários, por sua vez, subiram para quase 1.700.000 toneladas no mês de abril, uma alta de 11% ante o mesmo mês de 2016. E no acumulado do ano, as entregas de fertilizantes a clientes finais no Brasil alcançaram 7,8 milhões de toneladas, uma queda de 0,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em um intervalo, em menos de 2 meses, o setor de proteína animal, que é a produção de carne bovina, suína e de aves, se viu no centro de 2 grandes investigações da Polícia Federal. Embora haja uma gigantesca diferença entre a carne fraca e o bullish, ambos os casos preocupam o setor produtivo. No último dia 12 de maio, 2 sócios do grupo da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, estiveram novamente na mira da Polícia Federal, desta vez na Operação Bullish, que aponta prejuízo aos cofres públicos de 1 bilhão e 200 milhões de reais por supostas fraudes em aportes do BNDES. Há uma grande preocupação dos produtores com relação à saúde financeira da empresa. No Mato Grosso, por exemplo, a JBS corresponde a mais de 50% do abate total do estado. Há um temor sobre os desdobramentos da operação e de que forma isso poderia afetar a liquidez do mercado. Existe um forte movimento nesse sentido em todo o país. O que não se sabe é se o banco original,
que realiza essas operações da JBS tem todo esse dinheiro disponível. A empresa, que se tornou líder mundial no processamento de proteína animal, se defende e nega irregularidades nas operações com BNDES. Mas o fato é que, a depender do resultado dessa operação, o mercado de carnes poderá sacudir novamente. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Teremos hoje, para a maioria dos municípios, predomínio de sol, sol na maior parte do período. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 23 a mínima. Posse, 32 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 20 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 19 a mínima. Itaberaí, 33 a máxima e 21 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 32 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que caiu a exportação de carne bovina na primeira semana de maio. Carolina Chaveiro da Silva vai falar sobre um tema muito interessante, que é a hidratação agora na época da seca. E você vai conhecer também as plantas medicinais que combatem processos alérgicos. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Carolina é nutricionista, especializada em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos comentar sobre uma situação que começa a acontecer agora, principalmente na época da seca, que é a hidratação. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bom? Então tá bom. Carolina, agora começa a época da seca, frio, as condições climáticas muito diferentes, e isso é prejudicial ao ser humano, né? É prejudicial e às vezes é nesse momento de seca, às vezes um pouquinho mais de frio, que a temperatura cai um pouquinho, que as pessoas acham que não há necessidade de se hidratar. E é justamente nesse período que a hidratação tem que ser bem maior, devido ao corpo ele queimar um pouquinho mais de caloria e necessitar mais de água para hidratação celular. É principalmente para quem trabalha em propriedades rurais, né? Que fica lá no campo direto, recebendo essa luz solar aí, muita gente esquece de beber água, né? Isso, porque às vezes vem um ventinho mais agradável e vai passando, e quando vê só vai tomar água no final do dia, na hora de dormir. E outra preocupação também são os idosos. Idosos também é de suma importância fazer essa hidratação nesse período. Resumindo, o que é hidratação? Hidratação nada mais é do que a ingestão de água. A gente necessita para formação celular, para hidratação de corpo, para pele, para questão neurológica. Então, o nosso corpo necessita de água. Ele é formado em média de 70% de água. Então, a gente precisa sempre estar repondo essa hidratação através da água, para que as células não entrem em nenhum déficit no organismo. Um ponto importante, Antônio, que a gente tem que lembrar é que hidratação é somente com água. Não serve através de suco, não serve através de chá, de refrigerante. Para quem acha que tomar suco, tomar chá já é uma hidratação, está enganado. A gente tem que colocar a água, fora essas outras opções, colocar a água também para se hidratar. Quer dizer que o único caminho para a hidratação é água. O único caminho para a hidratação é a água. E outro fato que também é importante lembrar é que é a água natural, sem ser a gaseificada. É mesmo, né? A água gaseificada não serve para hidratação. Tem que ser água potável, normal, para a gente ingerir e hidratar todo o corpo. Inclusive, tem um fato interessante, que quando a pessoa bebe pouca água, o xixi fica amarelinho, né? Porque aí... Fica escuro, né? Isso, porque aí não tem toda a filtração na parte renal e ele começa a puxar resíduos do organismo, o que acaba sendo tóxico. Então, a gente precisa acrescentar água para todos esses resíduos que a gente não vai necessitar do corpo ir embora pela urina. Né? Isso. Quando a urina está bem amarelada e com cheiro já forte, pode ser até um caso de infecção urinária que a pessoa
pessoa está tendo. Justamente por falta de água. Justamente por falta de água. E é bom lembrar também que o excesso de água também traz prejuízo. Então tem que ter um balanceamento. Para você saber qual que é o ideal de água a ser ingerido no dia, é só você pegar o seu peso, o peso atual, e multiplicar por 30 ml, que é uma estimativa que a gente faz de água para ser ingerida ao longo do dia. Quer dizer, é o peso da pessoa vezes 30. Isso, é o peso da pessoa vezes 30. Aí, através desse cálculo, o resultado já é uma estimativa da quantidade de água que ela deve ingerir ao longo do dia. Uma pessoa com 80 quilos, 80 vezes 30... vai dar 2.400. Então, é uma média de 2,4 litros que ela deve ingerir ao longo do dia. 2,5 litros, então. Isso, essa ingestão de água, essa ingestão hídrica, não deve ser somente em um momento. Ah, eu passei o dia inteiro sem tomar água, vou ingerir água somente à noite. Ou vou ingerir os 2,5 litros de água de manhã. Não, ela tem que ser ao longo do dia. Quem toma água somente em um período, toda aquela quantidade, não vai ter efeito nenhum. Então, a água pode ser a salvação de muitos problemas. Pode ser a salvação, até mesmo para celulite, mulher que fica incomodada um pouquinho com celulite, a hidratação, a água traz esse benefício, questão de pele também, ressecamento, tudo isso a água traz benefício, além também da questão neurológica, dos neurônios. O neurônio, ele também é formado através da hidratação. Tá certo, aí, tá vendo? Vamos beber água. No mínimo 2 litros de água por dia. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, bom dia. E depois do intervalo, você vai ver que caiu a exportação de carne bovina na primeira semana de maio. E a doutora Mara Rúbia vai comentar sobre as plantas medicinais que combatem os processos. Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, na primeira semana de maio, o Brasil exportou 18.500 toneladas de carne bovina in natura, com um faturamento total de 77 milhões de dólares. A média diária do período foi de 4.600 toneladas e, por incrível que pareça, uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, em relação a abril deste ano, o volume diário exportado foi quase 19% maior. E caso o ritmo das exportações continue até o final do mês, o volume de carne bovina in natura deverá ser de 101 mil toneladas, o que representaria uma alta aí de 0,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é farmacêutica e bioquímica lá do Hospital de Medicina Alternativa e também é proprietária da Naturofarma. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bom. Bom dia Então, a todos. Bom. Doutora Mara Rúbia, nós estamos entrando na época da seca, um friozinho. Muita gente já está falando aí em tomar vacina contra a gripe, né? Exato. Muita gente. E nós temos agora aí uma situação que pode ocorrer aí de processos alérgicos, né? Exatamente. Nessa época, né? Normalmente, nessa fase, né, nessa época, quando o clima começa a ficar mais seco, a tendência é mais casos de processos alérgicos, né? E quais são os principais? Normalmente, claro que a alergia é um processo que tem a ver com a questão do antígeno, né, que é alguma coisa que vai provocar alergia, mas o ar também é importante, que no ar tem vários componentes, né, em relação ao ar, mesmo a temperatura, a questão da umidade, a questão dos contaminantes, da questão da poeira, porque isso aí tudo já aumenta a questão dos... Principalmente quem mora em cidade grande, né, doutora? Exatamente. A própria poluição nessa época. A poluição do ar, né, aumenta muito. E é quando aumenta muitos casos aí de doenças, principalmente em pessoas idosas e crianças, né? Crianças, as fuligens dos carros, né, todos esses produtos químicos, poeira,
os ácaros, né, que normalmente também tem uma tendência grande, poeira de casa, poeira doméstica. Então, é muitos agentes que pode provocar e piora um pouco nessa época do ano. Né? Agora, as pessoas também têm que tomar muito cuidado, né? Agora há pouco, no bloco passado, eu conversei com a doutora Carolina, a nutricionista, ela falando da importância da água, beber muita água, né? Se hidratar. Exatamente. A alimentação também é importante. Nesse período do ano, então, os cuidados têm que ser maiores, né? Tanto com a alimentação, quanto questão da ingestão de água. Porque essa água vai hidratar o organismo e vai diminuir um pouco o risco, né? É o risco, e vai eliminar muita coisa também. Eliminar muita coisa também. Né? Mas, assim, produtos químicos que estão aí nos alimentos, tudo isso aí pode provocar alergia nas pessoas, né? E tem muita gente aí que sofre nessa época, né? E se a pessoa já tem essa predisposição e já ocorreu uma reação, que normalmente a alergia é uma reação do organismo a esse agente agressor, né? E outra coisa que provoca muito também processos alérgicos é o estresse e a ansiedade. Que isso também tem alguns processos alérgicos que são devido ao estresse e ansiedade da pessoa. Mesmo? Exatamente. Às vezes eles desenvolvem uma alergia tópica na pele, outras vezes até respiratória, dependendo do estresse e da ansiedade também. É outro fator, né? Eu conheço uma pessoa, é incrível. Aí eu falei para ele, às vezes é problema, você anda muito nervoso, pode ser uma alergia também, a gente não sabe. Falei, tem que procurar um médico. Ele disse que ele tem hora, dependendo do dia, tal, da agitação, dá uma coceira no braço dele, assim, nos dois braços, que é um negócio incrível. Exatamente. Um dia eu estava vendo, mas doutor, fica cheio de vergão, de tanto que ele coça. Exatamente. Essa coceira aí pode ser de fundo emocional. Pode ser emocional e pode ser alérgico Pode ser alérgico. A alergia pode ser de fundo emocional. Essa alergia que está dando nele, essa coceira e tal, pode ser desencadeada pelo emocional dele. E emocional também mata, né? Esses negócios não matam? Nossa Senhora, é difícil, né? É difícil. Doutora Mara, vamos para um intervalo comercial e depois a gente vai voltar para falar das plantas medicinais que controlam esses processos alérgicos. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas e nós estamos falando sobre processos alérgicos. E agora nós vamos mostrar algumas plantas que combatem ou pelo menos controlam um pouco esses processos alérgicos. Né, doutora Mara? Exatamente. A gente tem algumas plantas aí que estão disponíveis no mercado, né? Às vezes até a pessoa pode ter na sua própria casa ou plantar na sua horta. Em propriedade rural, eu tenho certeza absoluta aqui que tem muitas a gente pode encontrar. Por exemplo, a cúrcuma longa, né? Essa é figurinha carimbada, e a Glycyrrhiza glabra, né? Essas duas plantas têm uma ação antialérgica muito importante, muito boa, e você pode usar sob diversas formas. Pode ser em chá, ou tinturas, ou em cápsulas, né? Então, várias formas de se preparar essas duas plantas. Camomila e tanchagem. Camomila e tansagem são plantas fáceis também, muito encontradas, né? A tansagem, inclusive, você pode cultivar em casa. A camomila é uma planta que é de clima mais frio, então, às vezes, você tem que adquirir. Mas são plantas muito boas para alergia, além da ação dela no sistema digestivo, e também a camomila é muito bom para ansiedade. Então, mesmo, né? No caso da calma, pessoa. Né? Ela calma. Por isso que dá para nenê, né? Dá para nenê. Então, ela é muito boa para alergia também. Piper nigrum e a espinheira santa. A piper nigrum, né, é a nossa pimenta do reino. Tem alguns casos de alergia, principalmente respiratória, que ela pode ter uma ação boa. Tá? Renite, sinusite, nas alergias respiratórias. E a espinheira santa também é uma planta muito comum, muito boa no aparelho digestivo, né? No caso de gastrite e úlcera. É uma planta que é tipo uma árvore, que dá aqui no estado de Goiás, que a gente pode até cultivar ela, mas também ela pode ser adquirida nas farmácias de manipulação, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a ela. Quer dizer, todas essas plantas que nós mostramos, elas são fundamentais para esses processos alérgicos. São plantas que pode, claro, dependendo de cada caso, escolher uma ou mais dessas plantas. Ou pode até associar também. Pode até associar mais de uma, que muitas vezes é importante isso. Mas aí seria interessante a pessoa procurar um médico, ver a situação, tal, ver como é que qual seria a melhor fórmula para ela, o melhor tratamento, a melhor planta. E a gente pode usar também outros recursos, como a homeopatia. Né? A homeopatia tem um resultado excelente.
né, no caso dos processos alérgicos, alimentação, como a gente já diz, né, e o controle do estresse, como a gente acabou de falar, né, que Doutora é super Mara, importante. Um dos grandes problemas é que muita gente fala, eu não acredito na homeopatia, mas funciona, né, doutora? Funciona muito Porque ela é bem. um processo lento, né? É um processo lento. Que o organismo vai se adaptando ao tratamento, né? A homeopatia, ela atua pela lei do semelhante, então ela vai tentar equilibrar o organismo, né? O médico vai analisar a pessoa e vai dar um medicamento normalmente para o equilíbrio dele como um todo. Então, isso é a importância da homeopatia. É incrível, fazendo um paralelo, até eu já trouxe várias pessoas aqui no programa para falar sobre a homeopatia no reino animal. No reino animal. Olha, o resultado É fantástico. é fantástico, é um negócio fora de série. Exatamente. É uma pena que a maioria dos pecuaristas, eles não têm assim uma calma para esperar o processo todo acontecer, né? Ele já quer imediato. Imediato. Então a gente fala, não, você pode até fazer com, vamos dizer, com remédio tradicional, mas vai introduzindo a homeopatia, que a hora que você vê, você só está com homeopatia. Ela tem uma ação muito boa para equilibrar o organismo como um todo, tanto no reino animal, como no reino vegetal e principalmente para o ser humano. E nós podemos, inclusive, também estar fazendo uso da homeopatia em condições normais, não é? Normais, exatamente. Agora, precisa de usar ela de forma correta. Correta, sim. Com a orientação do profissional, porque às vezes a automedicação, a pessoa utilizar de forma incorreta é um tiro no pé, né? Porque às vezes pode complicar o quadro em vez de melhorar. É verdade. Doutora Mara Rúbia, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora, foi ótimo demais, principalmente para você que mora em propriedade rural, está aí um ótimo exemplo para tomar cuidado com esses processos alérgicos. E até o próximo. Até o próximo. Obrigada a todos. E se você tiver dúvida, basta pegar o livro Essência da Saúde, lá tem muita coisa sobre isso, ou então ligar para o telefone que está aí no seu vídeo, 62 39 42 77 11. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte mensagem: a próxima fronteira não está somente à sua frente, ela está dentro de você. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, a maior cobertura jornalística da TV, Jornal Serra Dourada, segunda a sábado às 7h20 da noite.